desse problema da política do próximo período, né? E tem a ver com a nossa política do partido também. Então, eu juntei também, fiz um bloco de perguntas relacionadas. Eleições diretas hoje não seria a vitória certa da extrema-direita com o argumento de que todos os políticos são ladrões? Não é, aí, a proposta de anulação. Não é inútil lutar pela anulação do impeachment se o TSE tem a cassação da chapa na manga? Não podemos contar com o STF para anular o golpe e recolocar Dilma no poder. Diretas é impossível. Mais uma vez o povo está de mãos atadas? E se Dilma voltar? Ela também não teria dificuldade de governar como no caso de Lula, em uma possível eleição? Dilma voltando, ela não teria que lidar com o mesmo Congresso que está hoje impedindo o desenvolvimento do próprio golpe e a crise que está colocada? Uma discussão de método, que eu acho que as discussões de método elas são muito importantes para entender o método. Nós temos que julgar as palavras de ordem, né? Bom, primeiro, o PCO não é um partido que visa as eleições, em primeiro lugar. Não é um partido institucional. Nosso objetivo fundamental e a nossa crença é que é preciso mobilizar os trabalhadores e as massas, porque essa é a única maneira de resolver os problemas que estão colocados. Isso de um modo geral. Na atual situação, a experiência mostrou que não há nenhuma saída nem parcial fora da derrubada dos golpistas. Foi um golpe de Estado. Eles estão moldando o regime da maneira como eles querem. Ou você luta contra isso, ou você vai viver no mundo deles. E quem sabe que mundo que vai ser? Né? Você pode terminar sendo uma ditadura fascista, se a coisa desandar. Quer dizer, colocou-se claramente que não está em jogo aqui eleger fulano, escolher ciclano, papapá, mas uma luta de vida ou morte entre os trabalhadores e a burguesia. A burguesia quer aniquilar os sindicatos. As reformas são reformas duríssimas, né? Ninguém já tem a convicção de falar, não, o governo do Temer é igual ao da Dilma. Por pior que fosse o governo da Dilma, o governo Temer é um filme de terror. E a repressão vem crescendo, e inclusive tem a possibilidade do Bolsonaro aí ganhar uma eleição. Possibilidade assim teórica, né? Então, quer dizer, é um filme de terror. Então, quer dizer, o problema da mobilização das massas, ele se transformou num problema muito concreto. Ou a gente derrota o golpe, ou o golpe acaba com a gente. Ou a gente acaba com o golpe acaba com a gente. O PT está ameaçado de ir para a ilegalidade, os partidos de esquerda podem ser caçados, vão mudar todo o regime político. É uma ameaça real, que todo mundo está vendo. Bom, sendo assim, quando se trata da mobilização das massas, as palavras de ordem, elas valem pelo que elas colocam em perspectiva, pelo que elas possibilitam de desenvolvimento da luta. Então, nesse sentido, o abandono por todo um setor da ideia de que o golpe tem que ser derrotado, tem que ser derrubado, quer dizer, aceitando a retirada da Dilma no poder, bloqueia o desenvolvimento da luta contra o golpe. Você fala eleições diretas. Então, você já aceitou que a Dilma rodou. Se a eleição direta for derrotada, aí você fica de mãos vazias. A Dilma você já abandonou. A eleição direta não foi. Aí vamos falar, eleições para 2018. Se em 2018 os golpistas vão lá, puxa o tapete, não tem eleição, aí você fica na pior. Quer dizer, é uma política de zigue-zague que não vai para lugar nenhum. Tá certo? A nossa política não, é abaixo o golpe. Derrubar os golpistas. E toda a parafernália que eles criaram. A palavra de ordem da anulação do impeachment não é uma estação terminal. É uma estação de passagem. Se o STF não anular, não anulou. Serviu para a gente fazer propaganda de que o golpe tem que ser derrotado.
Nós nunca dissemos que a gente depende do STF. A política de eleições diretas, por sua vez, depende do Congresso. Tanto que a gente viu, no dia 10 de maio, o Lindbergh foi lá e falou que tinha apresentado uma PEC. Bom, no que ele falou que tinha apresentado uma PEC, o público do ato lá no dia 10 de maio quase chorou, né? Tinha gente que fazia assim, puta merda, uma PEC. O que esse cara quer com essa PEC e tal? Quando você vê a coisa assim ao vivo, em cores, é desanimador. Porque é a PEC. Então, quer dizer, num certo sentido, é levar todo mundo para um beco sem saída. Chega uma hora que você fala, vamos, mas aí tem uma parede na frente. Aí você tem que voltar e arrumar outro beco, que vai ser... Agora vamos ganhar a eleição em 2018. Daí vai todo mundo, chega em 2018, o golpista ou acaba com a eleição ou fala, só pode ser eleito candidatos cujo nome começam por iniciais de C e L, Carmen Lúcia. Aí o cara olha e fala, putz, e agora? O que eu faço? Outro beco sem saída, aí volta. A nossa política não, ela não conduz a um beco sem saída. Ela vai por etapas. Então, por exemplo, o STF não julgou o negócio do impeachment. Então vamos exigir que eles falem alguma coisa e pressionar. Mas o que nós estamos falando de verdade é abaixa o golpe, vamos derrubar os golpistas e tal. Isso é uma palavra de ordem subsidiária, não é uma palavra de ordem central. Tem gente que está no movimento da anulação que acha que a palavra de ordem central é anulação. Bom, tudo bem. Cada um tem que fazer a sua experiência. Para nós, não. Nós, inclusive, nós falamos claramente qual que é a nossa posição. A nossa posição é organizar um plano de lutas com manifestações parciais da classe operária, acumular forças, fazer agitação nas fábricas, até que seja possível, se coloque na ordem do dia, uma greve geral por tempo indeterminado para derrubar o governo golpista. E se houver uma greve geral por tempo indeterminado, né, a continuidade do governo vai ficar extremamente ameaçada. Não é uma proposta abstrata. Primeiro, já teve a greve geral de 24 horas. Já estão falando em greve geral de 48 horas. Bom, daí para você ir para uma greve geral de enfrentamento total contra o governo, explorando a experiência que os trabalhadores estão fazendo, não é um salto no abismo. É uma coisa real, dada a dimensão da crise e tudo mais. E, finalmente, se houver uma greve geral por tempo indeterminado, o governo tem que ser forte para aguentar. Não é tão simples assim. É bem provável que ele caia. Então, o pior de tudo que eu acho nessa questão das eleições diretas é que é a capitulação, é a política da parte dos malandros, tipo Ciro Gomes, é para acabar com o movimento contra o golpe. Ciro Gomes está totalmente voltado para as eleições de 2018, né? Agora, da parte do PT, é um recuo muito vergonhoso da luta contra a derrubada da Dilma. Pô, todo mundo sabe que, agora então, com a denúncia do Temer, a derrubada da Dilma parece um estupro. Sim ou não? Por que derrubaram a mulher? Por que ela fez? O outro é bandoleiro, está pagando todo mundo, comprou os deputados, todo mundo. O que a Dilma fez? Uma suposta pedalada fiscal. Quer dizer, fica cada vez mais... Bom, e aí tem o poderoso argumento de que a própria Dilma fala que tem que ser eleições diretas. Bom, aí acontece o seguinte, veja bem. Eu li recentemente um texto que eu achei muito interessante, que é um pedido de habeas corpus, né? Então, escrito pelo Rui Barbosa, mais famoso jurista brasileiro. Aí ele fala o seguinte, que se uma pessoa está presa,
e ela decide abrir mão de determinadas coisas, confessar, etc. e tal, é uma prerrogativa dela. Né? Mas em se tratando do habeas corpus, não é uma prerrogativa da pessoa. É uma questão universal. Diz respeito a todo mundo, a liberdade de todos. Quer dizer, segundo ele, o habeas corpus, que é o principal instrumento, é muito importante para a situação atual, de liberdade dos presos, quer dizer, quando você vai preso, a justiça dá um instrumento para tirar a pessoa da cadeia se ele estiver preso indevidamente. Né? Claro que o Rui Barbosa não previu a Operação Lava Jato, mas enfim, ou ele previu, né? Então ele fala assim, é um direito universal, é um interesse universal, não importa se o preso quer ou não quer. Né? É uma defesa da liberdade em geral, da liberdade pública, da liberdade comum. Então o que acontece aqui também, o golpe não é propriedade privada a resistência ao golpe não é um problema privado da Dilma. A resistência ao golpe é um problema de todos os brasileiros. Se a Dilma decidiu que não vale a pena resistir ao golpe, tudo bem, o que eu posso fazer? Mas eu não sou obrigado a aceitar o golpe porque ela acha que ela não deve resistir ao golpe. Então, senão seria assim. Você tem um golpe fascista, os fascistas estão aí para cortar a cabeça de todo mundo, e o presidente que foi derrubado pelos fascistas fala, não vou resistir ao fascismo. Daí vem um cara um esquerdista da época e fala, tá vendo? Nem o presidente quer resistir ao fascismo. Vamos todos apanhar juntos dos fascistas. Não, por quê? Se ele não quer resistir, não resiste, mas eu não sou obrigado a aceitar. Teve eleição no país. Como é que vai ser daqui para frente? Toda hora que a Globo não gostar do presidente, ela derruba? É assim que vai ser? Se é assim, então vamos largar dessa palhaçada de eleição, porque isso aí não vale mais nada. Que é o que está acontecendo já. Se a luta contra o golpe fracassar, a gente tem que se preparar para a próxima derrubada de presidente e tem que ser definido na rua, não na urna. Qual que é o sentido? O problema é o seguinte, você vive sob um regime de democracia parlamentar, digamos assim, eleitoral. Bom, o mínimo que se espera, nós não somos favoráveis a esse regime que a gente acha que é um regime de opressão atenuado, digamos assim. Agora, se não vão respeitar nem isso daí, então qual é o sentido? Você tem que se mobilizar por meios abertamente revolucionários. É isso que a burguesia tem que entender. E a esquerda, mais do que a burguesia, tem que entender isso daí. A burguesia até entende. Por isso eles tentam manter as aparências. Eles sabem se o véu, né, de legitimidade, de acordo social que encobre o regime, for rasgado, o país vai para uma guerra civil. É isso que vai acontecer. Bom, num certo sentido, a nossa posição é, antes de guerra civil, vamos respeitar o que está colocado aí. Agora, se ninguém vai respeitar, a própria burguesia tem que entender que ela leva o país para a guerra civil. Porque é um jogo de trouxa, né? Você vai entrar no jogo, mas você não pode ganhar. Você pode pagar Você pode comprar o bilhete, mas você não pode... Se você ganhar, vem um cara e tira o bilhete de você, troca o bilhete e fala, não, isso aí você não podia ter esse bilhete e tal. Quem que vai aceitar esse jogo?